E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm acontecido no ambiente do nosso clube. Convenhamos, né? Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro, e desde a partida de ontem à noite, 1 a 0 do Cruzeiro para cima do Operário, desencadeou-se uma catarse em meio à torcida, né? De que o Cruzeiro está de volta à Série A. Algo que está muito perto, embora matematicamente ainda não tenha acontecido. Mas antes de falar sobre o jogo de ontem, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol. Nessa temporada, mais uma vez, está transmitindo todos os jogos da Bundesliga, né, o campeonato alemão, e segue com aquele conteúdo informativo de sempre, tendo também os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Acabou o jogo, 5 minutos depois, você pode ir lá no OneFootball conferir os melhores momentos em HD. O aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Você pode apontar a câmera direto para o QR Code que está em algum lugar aqui na tela também, que já vai direto. Mas falando sobre o jogo, efetivamente, Cruzeiro 1, Operário 0, foi uma partida complicada. Nós tomamos 2 sustos ali no primeiro tempo, né? O Operário chegou com perigo ali em algumas finalizações que o Rafael Cabral precisou defender, mas o Cruzeiro durante toda a partida criou mais oportunidades, teve mais posse, mais volume. Mais uma vez o primeiro tempo do Cruzeiro não foi tão bom assim, né? Embora a gente tenha feito gol no final do primeiro tempo, a gente acabou jogando melhor na segunda etapa, e acho que tem tudo a ver com a questão da ansiedade de conseguir fazer o gol, abrir o placar, ficar mais tranquilo no jogo, né? E depois que o Cruzeiro fez o primeiro gol, a gente conseguiu lidar muito bem com o time do Operário. Só teve um chute de fora deles ali que acabou pegando na trave, enquanto o Cruzeiro desperdiçou umas 3 ou 4 chances muito boas para matar o confronto. Com 62 pontos na tabela, o Cruzeiro abriu 11 de vantagem para o Bahia, que é o vice-líder, e já jogou na rodada, tendo ficado aí num empate com o Criciúma. Então, mesmo que Grêmio e Vasco vençam suas partidas, a nossa diferença para o segundo colocado vai ficar em 11 pontos nessa rodada 29. E com relação ao acesso, o quinto colocado no momento é o Londrina, com 41 pontos, que vai enfrentar a Chapecoense. Caso o Londrina vença, vai a 44 e mantém aí 18 pontos de diferença para o Cruzeiro. Tem alguns times que ainda tem 30 pontos em disputa, no caso do Cruzeiro ainda faltam 27, né? E a grande diferença que eu olho para o Cruzeiro nesse momento em relação às rodadas anteriores, e eu já considero que sim, o Cruzeiro subiu, o Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, é a questão da pontuação adquirida, porque antes a gente tinha uma grande vantagem em relação a outros times, mas os pontos precisavam ser conquistados, agora eles foram. Eu imagino que nessas 9 rodadas finais o Cruzeiro pode amealhar mais uns pontinhos aí para ficar também com o título da Série B, que eu acho que seria importante nessa temporada, até para coroar esse grande trabalho que está sendo feito, e também o apoio da torcida, que mais uma vez deu um show no Mineirão. Mais de 53 mil pessoas estiveram no estádio numa quinta-feira, 9h30 da noite, né? Foi realmente espetacular essa trajetória. E no domingo, no empate contra o Criciúma, ficou realmente faltando a vitória, né? Eu acho, inclusive, que se a gente tivesse ganhado no domingo, haveria a comoção que aconteceu ou que está acontecendo desde ontem, né? A gente teria 61 pontos, mas a gente já estaria nesse mesmo clima, né? Como ficou no empate, ficou meio que o grito entalado na garganta, embora o acesso já estivesse muito próximo, como segue. O treinador Paulo Pessolano falou após a partida, se disse muito orgulhoso dos jogadores por tudo que eles têm feito durante a temporada, que a ansiedade tem sim atrapalhado o time na busca por esse acesso matemático, e ressaltou seu desejo por ficar na história do Cruzeiro e conquistar títulos mais importantes do que a segunda divisão nacional. E eu acho interessante que desde o início da temporada, quando o Pessolano chegou ao Cruzeiro, ele parece ter se informado muito bem sobre a situação do clube, né? Sobre em qual buraco ele estava se metendo, porque assim, era realmente um negócio desesperador depois de 2 temporadas e com a expectativa de que nesse ano o orçamento seria ainda menor, mas ele fala em determinado momento da coletiva até que o torcedor tinha um certo medo do clube desaparecer, né? E até o Eduardo Brock fala também depois do jogo ali, que pô, o Cruzeiro vai voltar maior do que antes, que é o desejo de todos nós torcedores. E o Pessolano falar que gostaria de continuar no Cruzeiro, que quer conquistar grandes títulos por aqui, é um discurso que me agrada muito, e a gente deve lembrar que ele não precisa falar isso para cavar renovação de contrato, nada disso. Ele já tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023, e se o trabalho continuar sendo muito bem feito, tem tudo para que ele siga aqui no clube por muito tempo. E o gol da vitória não poderia sair dos pés de outro
outro jogador que não fosse o Edu, né, que marcou aí pela 19ª vez com a camisa do Cruzeiro em 41 partidas, chegando a 8 gols na Série B e mostrando que aquela fase de seca realmente acabou. E eu falo do Pessolano como um dos personagens aí nesse acesso do Cruzeiro, como um cara que já tá na história do nosso clube e certamente vai ser alvo de gratidão dos cruzeirenses para sempre, e acho que o Edu tá nesse mesmo balaio, viu? É um jogador que chegou naquele início de temporada credenciado por um bom trabalho feito no Brusque. Vocês estão ouvindo uns barulhos estranhos, gente? É porque meus vizinhos resolveram jogar uns trem pro alto que eu não sei o que é e eu não posso controlar a vida dos outros, tá? Então, eventualmente, vai estar vazando no áudio aí, eu peço perdão, mas não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Mas voltando ao Edu, foi um gol fácil? Foi um gol que ele apenas precisou completar para o gol vazio. Mas a grande questão do centroavante é o instinto de estar no lugar certo, na hora certa, né? E ele aproveitou muito bem uma jogada que começa numa roubada de bola do Machado e uma assistência muito bem feita pelo Bruno Rodrigues, que é outro jogador que merece um parêntese, porque o Bruno completou ontem a sua 10ª partida com a camisa do Cruzeiro, e nesse período ele soma 2 gols e 2 assistências. Aí você olha e fala assim, em 10 partidas, 4 participações em gol, não é algo tão especial assim, mas a gente que está assistindo aos jogos vê como o Bruno Rodrigues tem de fato um impacto muito grande no time do Cruzeiro, né? A gente precisa desse atacante velocista que tenha um pouco mais de inteligência, como é o caso dele, e o Bruno ontem realmente deu o gol pro Edu, né? Se ele fosse um pouco mais fominha, podia ter tentado o arremate, mas não seria a melhor escolha. A melhor opção era realmente o passe pro Edu, que ficou com o gol vazio para marcar aí o gol da vitória. E mais uma vez eu acho importante a gente pontuar, o Bruno Rodrigues está jogando melhor como ala do que como meia atacante, né? Nesse esquema do Cruzeiro em que os meia atacantes jogam mais centralizados e não pelas pontas, o Bruno tem conseguido ser mais efetivo, fazer gol ou dar assistência quando joga como ala, quando joga pelas beiradas do campo. Na próxima temporada, ou até mesmo nessa reta final de Série B, é possível que o Cruzeiro experimente outros esquemas táticos, né? Passe a jogar como pontas e aí o Bruno Rodrigues renda melhor no ataque, mas nesse momento os melhores jogos dele são como ala. E o volante Machado, que rouba a bola no início da jogada do gol, estava muito emocionado após a partida, lembrando a última temporada em que esteve no Grêmio, onde não teve nem a oportunidade de treinar com os demais jogadores. Ele ressaltou o sonho de criança que é virar um jogador profissional, que era um sonho dele e do seu avô, e agradeceu ao Cruzeiro e também à comissão técnica por essas oportunidades que tem recebido. O Machado é um personagem muito interessante aí na história do Cruzeiro, porque quando ele foi contratado lá em 2020, todo mundo já tinha um pé atrás pelo molde da negociação, né? Ele veio emprestado pelo Grêmio como um dos contrapesos pela ida do Orejuela lá para o tricolor gaúcho. A primeira passagem do Machado, na minha opinião, foi ruim pelo Cruzeiro. Tem gente que gosta, especialmente porque ele deu algumas assistências em cobranças de escanteio, mas nessa temporada 2022 o Machado está conseguindo jogar melhor. Ainda é um jogador que eu considero pouco confiável, especialmente quando joga improvisado na zaga, né? Não acho que o Felipe Machado seja um jogador tecnicamente brilhante e aquele cara que passa segurança para o time, mas nas últimas rodadas ele tá jogando bem. Nesse momento ele é titular do time, ele ganhou a posição do William Oliveira, e da mesma forma que ele vinha sendo muito criticado, eu acho que nesse momento ele merece sim todos os elogios, até porque a jogada do gol sai de um momento que ele consegue uma recuperação de bola, faz um passe preciso pro Bruno, e do Bruno a bola chega no Edu e daí pras redes, né? Se o Machado não tivesse ligado na partida, atento para fazer o passe correto também, né? E ele mesmo fala em determinado momento lá nas entrevistas que ele estava ali chorando, que ele considera que evoluiu muito nessa temporada, ele é hoje um jogador melhor do que era em 2020, e eu concordo com isso. E o Pessolano mais uma vez rasgou elogios ao Machado, né, sobre a forma como ele treina, como ele se dedica no dia a dia, e até falou da possibilidade de muito em breve o Felipe Machado se tornar capitão do time, tá? Então vocês podem ter certeza que a renovação de contrato do Felipe Machado é uma questão aí de dias ou semanas para ser confirmada. Ele vai seguir aqui no Cruzeiro e tomara que ele siga evoluindo. E o lateral esquerdo Matheus Bidu também foi entrevistado após a partida e falou sobre os rumores de uma possível saída do Cruzeiro. Ele, que pertence ao Guarani, está emprestado ao Cruzeiro até o final dessa temporada e, segundo o Samuel Venâncio, tem o valor fixado para a compra em 1.200.000 euros. Pela
cotação de hoje, esse valor daria um pouco mais do que 6 milhões e 200 mil reais. E o Matheus Bidu falou em uma das entrevistas, inclusive, que a intenção dele é continuar no Cruzeiro para a próxima temporada, que ele quer ficar, mas meteu aquela conversinha de jogador também, né? O futuro a Deus pertence, os empresários e tal, vamos ver o que acontece. Particularmente não gostei da atuação do Matheus Bidu ontem, acho inclusive que os últimos jogos dele têm sido bem tímidos, ele não está jogando tão bem, mas o time do Cruzeiro como um todo tá um pouco nervoso, né? Com alguma dificuldade para abrir as defesas adversárias, justamente por essa questão da proximidade do acesso, né? Aquela coisa que tá tão perto e ao mesmo tempo tão longe, ainda faltam aí mais 9 rodadas, mas agora eu acredito que todo mundo vai ficar um pouquinho mais tranquilo, porque realmente as coisas estão muito bem encaminhadas e os outros times têm tropeçado bastante. Como eu dei minha opinião esses dias, né? Acho que esse valor do Matheus Bidu é muito alto sim, tá? O Cruzeiro poderia inclusive tentar negociar para reduzir um pouquinho essa pedida. O problema é que, como tem essa notícia do interesse do Corinthians, pode ser que o Corinthians esteja disposto a pagar o preço, aí o Cruzeiro ou paga e fica com o jogador, ou pode perdê-lo para a próxima temporada, né? Mas é algo que tem que ser muito avaliado aí pela equipe do Ronaldo e tudo mais. Eu acredito que eles vão tomar a decisão mais correta. Eu gosto bastante do futebol do Bidu, mas eu gosto bastante do futebol do Rafael Santos também. Então acho que se eventualmente o Bidu fosse embora, o Cruzeiro poderia ter uma reposição até já dentro do próprio elenco, né? Lembrando que além do Rafael Santos, que está emprestado ao Coritiba, a gente tem o Kaique na categoria de base, que é um bom lateral, e o próprio Marquinhos Cipriano, que está emprestado pelo Shakhtar e ainda aguarda a sua primeira oportunidade, né? Ele não jogou nenhuma partida desde que chegou ao Cruzeiro. Assim, não sei explicar porquê, também gostaria muito de vê-lo em campo, mas é provável que logo isso aconteça. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!